Tenho 88 anos e sobrevivi à minha esposa, aos meus amigos mais próximos e a cada uma das crenças que eu costumava usar para me proteger. Você pensa que os momentos perigosos da vida se anunciam. Você pensa que vai sentir quando algo importante estiver escapando. Não vai. Eu não senti. Vou te dizer algo que nenhum livro de autoajuda jamais lhe dirá, porque a maioria das pessoas tem medo do quão simples isso é. Não é complicado, não é oculto, é apenas verdade de uma forma que vai se instalar no seu peito e ficar lá. Se esse tipo de sabedoria importa para você, se você acredita que as vozes de pessoas que viveram o suficiente para enxergar com clareza merecem ser ouvidas, então inscreva-se, mantenha este canal vivo. E se você quiser adicionar anos reais à sua vida enquanto ainda pode, clique no link na descrição ou nos comentários abaixo e conheça a Bíblia da Medicina Natural. Mais de 1000 remédios à base de plantas para curar o corpo e viver mais. Eu gostaria de tê-la encontrado décadas atrás. Agora, são 4:30 da manhã. Estou sentado sozinho à mesa da minha cozinha, segurando uma caneca lascada, ouvindo um relógio que está tic-taqueando nesta casa há mais tempo do que alguns de vocês estão vivos. E eu preciso te contar sobre uma terça-feira. São 4:30 da manhã. Tenho 88 anos. Estou sentado sozinho à mesa da minha cozinha, em uma casa que está silenciosa demais, segurando uma caneca que está lascada há tanto tempo que não consigo me lembrar de quando estava inteira. Meus óculos estão na mesa ao meu lado. Há um jornal dobrado que ninguém mais vai ler. E acima de mim, aquele velho relógio de parede está tic-taqueando. Tic-taqueando do jeito que sempre fez. Do jeito que tic-taqueava quando esta casa estava cheia de barulho, de vida e dela. Não consigo dormir como antigamente. Na minha idade, o sono torna-se algo que você negocia, não algo em que você simplesmente cai. E então eu me sento, e eu penso, e depois de 88 anos de vida, após 32.000 dias respirando, trabalhando e acreditando que entendia o que importava, eu continuo voltando a um momento que durou menos de 10 segundos, um momento que definiu tudo. E a pior parte, quando aconteceu, eu nem percebi. Você acha que a vida é arruinada por catástrofes. Você acredita que o momento em que tudo muda irá se anunciar, que chegará com um som, um aviso, uma porta batendo com força suficiente para você saber que algo terminou. É isso que você pensa. Eu sei, porque eu também pensava assim. Lembro-me da década de 1970 como um rolo de filme rodando em uma sala que ninguém mais visita. Café derramando levemente na minha camisa em uma manhã de terça-feira. Amarrando os sapatos enquanto olhava para o relógio. O metrô. O cheiro do prédio municipal onde trabalhei por 40 anos. Aquele cheiro particular de poeira, luz fluorescente e azulejos antigos que ainda consigo recordar perfeitamente, embora não tenha entrado naquelas paredes há mais de 2 décadas. Eu estava sempre me movendo, sempre atrasado para algo, sempre no meio de outra coisa. E eu carregava uma crença comigo em tudo isso.
da mesma forma que você carrega uma carteira, tão comum que você esquece que ela está lá. A crença era esta: se algo realmente importasse, sempre haveria tempo para isso mais tarde. Essa crença guiou 40 anos da minha vida. 40 anos de turnos matinais, listas de compras presas na geladeira e painéis elétricos consertados em corredores cinzas sem janelas. Eu achava que amar significava prover. Achei que a presença poderia ser adiada. Achei que as conversas importantes eram as que você agendava, não as que chegavam de mansinho, segurando 2 xícaras de chá, pedindo apenas 1 minuto. Eu estava errado. A distância não chega como uma tempestade. Ela não se anuncia. Ela vem em pequenos silêncios. Vem nas noites em que você escolhe a televisão em vez do sofá onde ela está sentada. Vem nas palavras: me dá 1 segundo, já vou lá, e só me deixa terminar isso. Ela se acumula da mesma forma que a poeira se acumula em um cômodo onde ninguém entra. Você não percebe até que o quarto esteja cheio dela. Minha esposa Maria. Quero que você entenda quem ela era. Ela era o tipo de pessoa que notava as coisas pequenas, a maneira como a luz entrava por uma janela à tarde, a maneira como uma xícara de chá parecia diferente dependendo do tipo de dia que você teve. Ela foi paciente de uma forma que eu nunca mereci. E houve tantas noites em que ela se sentou naquele sofá, esperando, me observando, esperando que eu olhasse para cima. Ainda consigo vê-la me observando. 13 de outubro de 1987. Lembro-me da máquina de lavar roncando, o cheiro de detergente no ar. Uma terça-feira, comum em todos os sentidos, o tipo de terça-feira que desaparece da memória no momento em que termina. Maria estava de pé à mesa da cozinha. Ela segurava 2 xícaras de chá. E ela olhou para mim e disse, em uma voz que ainda consigo ouvir claramente: você pode se sentar comigo por 1 minuto? E eu não olhei para cima. Eu disse: me dá 10 minutos. Eu disse isso do jeito que você diz coisas que acredita serem inofensivas, casualmente, sem peso. Da mesma forma que você aperta um interruptor de luz sem pensar na eletricidade atrás da parede. Eu disse: me dá 10 minutos, e voltei ao que estava fazendo. Nem consigo te dizer o que era agora. E a máquina de lavar terminou seu ciclo, e eu ouvi os passos silenciosos dela saindo da sala. 10 minutos depois, eu a encontrei no chão. E a última conversa que tive com minha esposa durou 3 segundos. Quero que você fique com isso por um momento. Quero que sinta todo o peso disso. Porque eu estou convivendo com isso há 36 anos. Porque existem 2 xícaras de chá que vivem na minha memória e que carregarei comigo até morrer. Pense em quantas vezes você disse depois. Pense nas ligações que você não atendeu, nos quartos por onde você passou direto, nas pessoas que estenderam a mão por apenas 1 minuto e você deu a elas a sua ausência em troca. A vida não é feita do extraordinário. A vida é feita inteiramente desses momentos. Os pequenos pedidos, os convites silenciosos, alguém que apenas queria que você se sentasse e estivesse lá. E esses minutos desaparecem mais rápido do que você imagina. Passei 40 anos naquele prédio municipal, consertando a fiação em corredores vazios, com luzes fluorescentes zumbindo acima da cabeça.
Nenhuma pessoa se lembra de um único concerto que fiz. Nenhuma. Consertei as coisas quebradas nas paredes de um prédio que provavelmente já foi demolido agora. E eu também não consigo me lembrar da maior parte disso. Mas eu me lembro da conversa que nunca tive. Depois que ela se foi, a casa tornou-se um lugar diferente. Eu tinha todo o tempo do mundo. As noites eram inteiramente minhas. Ninguém estava esperando no sofá. Ninguém estava de pé à mesa com 2 xícaras de chá. Todo o tempo que eu havia pedido, finalmente disponível, sem nada em que gastá-lo. Isso é o que a velhice realmente é. Não são os passos mais lentos, não são as cadeiras vazias nas reuniões de família ou os amigos que desaparecem em um funeral de cada vez. A velhice é aterrorizante não por causa da morte. A velhice é aterrorizante por causa da clareza, porque o barulho finalmente para e você consegue ver exatamente quais foram suas escolhas e exatamente quanto elas custaram. Preciso que você entenda uma coisa. Cada última conversa que você terá com alguém que ama parecerá comum quando acontecer. Parecerá uma terça-feira. Parecerá algo que você pode adiar. Você não saberá que é a última. Você não tem como saber. O que significa que você pode já ter tido uma e não percebeu. Tenho 88 anos e estou lhe dizendo isso do final de uma vida. A frase mais perigosa que você jamais pronunciará é simples. Não é uma frase cruel, não é dramática. São 4 palavras que parecem tão inofensivas que você nem notará a si mesmo dizendo-as. Largue o telefone. O que quer que você esteja olhando agora existirá sem você por 5 minutos. Sente-se com as pessoas que ainda estão aqui. Ouça quando alguém pedir seu tempo. Não porque você deve a elas, porque um dia você não vai querer nada mais neste mundo do que poder dá-lo. Vivi o suficiente para saber que o corpo mantém seu próprio tempo, que o corpo dá avisos antes de desistir, que há sabedoria em aprender a ouvi-lo e as pessoas que te amam antes que o silêncio se instale. Se você quer viver mais e com mais de si mesmo intacto, convido-o a olhar o link na descrição ou nos comentários. Há algo lá chamado A Bíblia da Medicina Natural. Mais de 1000 remédios à base de plantas para ajudá-lo a curar, manter-se forte e adicionar anos reais à sua vida. Eu gostaria que alguém tivesse me entregado isso aos 40. Leve isso a sério. E se alguém que você ama lhe pedir para se sentar com ele, não diga depois.